Olá, graça e paz. Que bom que você está aqui para aprender. Na verdade, você já aprendeu, né? A gente vai ter uma troca aqui, um compartilhamento de aprendizado. Eu quero ouvir, eu quero ler, né, o que você extraiu aí do capítulo 15. Eu não sei você, mas para mim foi muito difícil escolher um versículo só. Tem muita informação aqui maravilhosa no capítulo 15 de Provérbios. E eu extraí alguns versículos que falam sobre palavras. Eu achei muito interessante. Na verdade, eu destaquei 4 versículos. Olha o que diz o versículo 1. A resposta moderada neutraliza a ira. Olha que interessante. A resposta moderada neutraliza a ira. Mas a língua afiada põe mais lenha na fogueira. Quem já viu isso de gente que gosta de ver o circo pegar fogo? Que em vez de parar a discussão por ali, começa a alimentar, começa, né, a falar mais, a brigar. E ele tá instruindo aqui a gente. Gente, olha, palavra moderada neutraliza a ira. Um ensinamento. Olha o segundo, o versículo 3 diz assim: as palavras amáveis curam e ajudam, mas as palavras maldosas ferem e destroem. As palavras amáveis curam e ajudam. Olha só, a gente viu primeiro palavras moderadas. Agora a gente viu palavras amáveis, curam e ajudam. Porém, as palavras maldosas ferem e destroem. Olha quanto ensinamento. E continua aqui no versículo 7. Olha o que diz aqui. As palavras sensatas espalham o conhecimento, mas os insensatos não têm nada a oferecer. Você conhece alguém que fala e não te acrescenta nada? Isso é uma pessoa insensata. Fala pelos cotovelos e você sai dali vazio, não te acrescentou nada. Mas ele está aqui instruindo que as palavras sensatas espalham conhecimento. Então a gente aprendeu sobre palavras moderadas. Faz o que? As palavras moderadas neutralizam a ira. Palavras amáveis falam o que? Acontece o que? Curam e ajudam. E as palavras sensatas espalham conhecimento. Mas ainda continua aqui no versículo 23. Olha o que diz. Ter respostas adequadas, como é bom. A palavra certa, no momento certo, é espetacular. Uau! Olha só quantos ensinamentos sobre a forma como a gente fala e o que a gente fala. A gente aprendeu sobre os benefícios de resposta moderada. Você não responde de qualquer jeito, você modera. Diz que neutraliza a ira. A gente aprendeu que as palavras amáveis curam e ajudam. A gente aprendeu que as palavras sensatas espalham o conhecimento. Mas também tem o contrário, que uma língua afiada, que não é moderada, põe mais lenha na fogueira. Então, em vez de ajudar, destrói. As palavras maldosas ferem e destroem. E os insensatos não acrescentam nada na nossa vida. E que como é bom ter respostas adequadas. Eu não sei você, mas depois eu dei uma resposta, depois eu pensei assim, meu Deus, eu não poderia ter ficado quieta, calada, porque aquela resposta, ou senão depois você pensa na sua mente uma resposta que você vai dar, e depois você conversa com a pessoa, e aquela resposta não casa no contexto. E aqui em Provérbios, no 23, está dizendo o seguinte: ter respostas adequadas, como é bom. E a palavra certa, no tempo certo, é espetacular. Então, que eu e você, né, possamos ter palavras moderadas, na verdade, respostas moderadas, palavras amáveis, palavras sensatas e respostas adequadas, a palavra certa no momento certo. Olha só que maravilha.
Não é fantástico isso? Então, que o Espírito Santo de Deus esteja me ajudando e te ajudando a sempre termos uma resposta moderada, né? A que as nossas palavras sejam palavras que curam e que ajudam, as palavras, né, como diz aqui, amáveis, e que nossas palavras também sejam sensatas, que levam o conhecimento e ensinamento, né? Que possamos ter respostas adequadas e a palavra certa no tempo certo. Foi esse o ensinamento que eu tirei. Dentre tantos, a gente fala sobre aqui, eu até compartilhar com você, eu acho que dá tempo, é rapidinho. Sobre a alegria, sobre o coração alegre, eu achei fantástico. Olha só, os que eu separei aqui, falando sobre um coração alegre, também 3 versículos. Eu acho que vai dar para compartilhar com você, que eu achei bem interessante. O coração alegre traz um belo sorriso no rosto, no versículo 13. Mas, quando o coração está triste, o dia custa a passar. Olha só. E o 15 diz assim: para quem eu tenho um coração aflito, a vida é só infelicidade. Olha só, um coração aflito, a vida é só infelicidade. Mas quem tem um coração alegre está sempre a cantar. E olha o que diz o versículo 30. Um olhar radiante alegra o coração e as boas notícias renovam as forças. Uau! Olha só, eu acho que tem tudo a ver, né? Palavras amáveis, a resposta moderada, né? Palavras sensatas, a palavra certa no tempo certo. Tudo isso tem a ver com alegria, gerando alegria. Mas ele também está falando de um coração alegre. O coração alegre traz sempre um sorriso no rosto. Não tem como a pessoa dizer que está alegre e ela não está sorrindo, nem que seja com o olhar. Né? Então, assim, quando você vê uma pessoa não apenas sorridente, dando risada com os dentes abertos, não, um olhar alegre, um olhar sorridente. Aquela pessoa por dentro, ela tá alegre também. E olha só, quem tem um coração alegre está sempre a cantar, tem sempre uma palavra de ânimo, então tá linkada. Não tem como a gente liberar palavras amáveis, respostas moderadas, palavras sensatas, a palavra certa no tempo certo, como a gente aprendeu uma resposta adequada, se o nosso coração não estiver alegre. Então eu acho que uma coisa está muito linkada com a outra. E um coração alegre se conquista, como pela palavra de Deus. Gente, não tem como a gente não se alegrar lendo a palavra de Deus. É tanta promessa, é tanta coisa boa, tanta notícia boa, que nem a gente aprendeu aqui no versículo 30, que um olhar radiante alegra o coração e as boas notícias renovam as forças. Quer uma boa notícia melhor do que a palavra de Deus? Tudo já foi conquistado para mim, para você. Nós só precisamos receber pela fé e viver uma vida de princípios, de aprendizado, como nós estamos fazendo aqui. Olha quantas coisas maravilhosas. Eu não sei você, mas eu me alegro com tudo isso que eu tenho aprendido. E eu sei que muito mais a gente vai aprender e muito mais a gente vai crescer. Amém? Então, foram muitas coisas maravilhosas aqui com o capítulo 15 de Provérbios, mas ainda tem mais. Amanhã nós nos encontramos para aprendermos juntos com o capítulo 16 de Provérbios. Amém? Eu te espero. Então, fica na paz.